Entrando no assunto do livro, né, quando eu te conheci, você ainda era editora-chefe da Exame, você tinha lançado Sonho Grande no primeiro contato que eu tive contigo. Você já falou isso, que você não esperava, né, mas 7 anos depois do lançamento, né, 2013, o que você conta da mudança da tua vida com esse livro? Né? Você esperava algum sucesso similar naquele momento? Porque uma coisa que eu coloquei na pauta aqui escrever biografia, né, de grandes empreendedores estava numa crescente, né, com Walter Isaacson lançando a biografia do Steve Jobs, né, 2 anos antes, né, e acho que você inaugurou uma nova fase dessas biografias dos grandes empresários e empreendedores, no caso do Brasil, né? O que você esperava e o que mudou de fato na tua vida nesses 7 anos? Olha, eu não esperava nada. Então é ótimo quando a barra tá muito baixa, você não tá esperando nada, vem uma avalanche, assim, entendeu? Porque eu não tinha uma expectativa de quantos exemplares eu queria vender, eu não tinha nada disso. A única coisa que eu tinha era uma obsessão pela história, uma vontade muito grande de contar aquela história. Eu vou te dizer, não é nem que eu sonhava assim, ai, meu sonho é ser escritora. Não é nem isso. Eu sonhava em contar aquela história especificamente. Depois a carreira de escritora foi se desenrolando, mas não é dizer que putz, desde sempre eu queria escrever livro. Eu acho até engraçado tanta gente que quer escrever livro, porque é tão difícil, é tão, assim, consome tanto que eu falo, pô, livro bom é livro pronto, cara. O processo de fazer é trágico, Exato. assim, né? Você fica naquele negócio 2 anos e tal, é uma energia enorme, enfim. Então, você não esperava nada. A verdade é essa, né? O que mudou, eu acho, foi talvez a coisa mais importante eu não fico pensando assim o que mudou, sei lá, em termos de eu ter me tornado conhecida, não é nada disso, mas assim, o que eu acho interessante é o impacto que o livro teve para tanta gente. E até hoje, depois de 7, quase 8, vai fazer, tá, o ano que vem faz 8 anos que a gente lançou. Eu recebo e-mails, mensagens, coisas no Instagram, sabe, direct de gente que até hoje me fala que foi muito impactada pelo livro, que tomou uma decisão por causa do livro, que é inspirador e não sei o quê. Então, eu acho que, assim, digamos que eu tivesse uma, sei lá, uma função social, eu acho que esse livro me ajudou a desempenhar muito uma função social, de falar para as pessoas, cara, não fica esperando o momento certo, a conjunção astral perfeita, as pessoas te ajudarem, as condições do Brasil melhorarem. Nada disso vai acontecer, entendeu? Então, assim, arregaça a manga e vai, porque senão, assim, fica aquela coisa mal parada, né? Que você fica naquele eterno, pô, se eu tivesse feito, se não sei o quê. Não tem ser, vai lá e faz, entendeu? E eu acho que o livro, no fundo, ele se resumia meio que isso, meu. Vai lá e faz, que dá para fazer, não importa se você nasceu no Brasil, se você nasceu pobre, se não sei o quê. Enfim, é possível fazer. Assim, eu tô falando de um jeito como se fosse fácil para todo mundo, é óbvio que não é, né? A gente sabe que, e eu acho que até o conceito que eu tinha de meritocracia, nos últimos anos, ele vem até evoluindo um pouco. Teve uma época que eu achava que a meritocracia resolvia tudo. Aham. Hoje em dia eu tenho, assim, certeza de que ela não resolve tudo, né? Mas que, assim, digamos que se você está numa empresa, né? E a meritocracia é um valor fundamental, assim, pro sonho, no sonho grande, né? Se você está numa empresa que as duas, digamos, tem duas pessoas que têm a mesma formação, sabe? O mesmo background e tal. Pô, se uma desempenha melhor que a outra, ela não tem que ser mais valorizada que a outra? Sim. Acho que sim. Acho que sim. Agora, claro, tem gente que o ponto de partida não é o mesmo, também. Então, assim, hoje em dia eu entendo que a meritocracia, ela vale para muita coisa, mas não vale para tudo, né? Acho que tem um ano e meio, mais ou menos, eu participei de um trabalho como voluntária numa ONG chamada Gastromotiva, em que você, tipo, foi um negócio maravilhoso, assim, que você serve refeições para morador de rua, mas assim, num esquema que é todo mundo sentado, prato de verdade, talher de verdade, sabe? Tipo, não é um esquema, uma coisa mais simples, né? As pessoas se sentem num restaurante. Quem é o morador de rua e vai lá se sente num restaurante. E aí, eu sempre tive muito na cabeça essa história de que, pô, não dá para você dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Só que tem gente que não vai aprender a pescar nunca, por várias razões. Porque às vezes tem limitações físicas, mentais, a origem. Tem muita gente que não vai aprender a pescar. Então, assim,
Eu acho que muita gente você tem que ensinar a pescar, mas para muita gente você tem que dar o peixe. É uma visão que talvez 10 anos atrás fosse um pouco diferente para mim. E transcende, né? Porque isso, a gente até entende o papel social, por exemplo, que um governo tem que ter de manter empresas competitivas do ponto de vista econômico e, ao mesmo tempo, ter um trabalho social de dar ferramenta para quem precisa para poder performar e competir de certa forma, né? Exatamente, exatamente. Então é um pouco mais complexo. Eu acho que antes eu via muito preto no branco e hoje em dia eu vejo mais cinza, assim, e às vezes não tenho resposta para tudo. Aliás, quanto mais velha eu vou ficando, menos resposta eu tenho, viu? É sempre... Menos convicções. A gente vai acreditando cada vez mais naqueles quotes dos grandes filósofos, né? Quanto mais aprendo, menos eu sei. A gente vai vendo, puta, eu me identifico cada vez mais com os sábios, né? É a idade, ainda não tem? É.